Péssima notícia no Fluminense. Léo Jance vira opção. Cardiologista revela tudo sobre bastidores do caso Paulo Henrique Gancio. E Renato Gaúcho vai mudar o elenco do Fluminense. Fala, rapaziada do BTB Esportes, tudo bem? Como vocês estão? Eu me chamo Yuri Duque, já estou preparado para mais um Giro de Notícias do Tricolor das Laranjeiras. E é claro que eu estou falando do Fluminense Futebol Clube, mas antes, presta atenção. Aqui embaixo tem um botãozinho vermelho escrito inscreva-se. Apertando nele de graça, não custa nada. Você vai se tornar um inscrito do BTB Esportes, acompanhando o conteúdo diário do nosso canal. Já se inscreveu aqui embaixo? Também aperta no botãozinho do like, é de suma importância. Compartilha esse link para mais e mais torcedores do Flu, para que dessa maneira todos possam ficar 100% informados de tudo que está acontecendo. Sem mais delongas, vamos ao nosso vídeo, porque temos muito o que falar sobre o Fluminense. Vamos iniciar com péssima notícia no Flu. Eu sei que é ruim começar por coisas que não são boas, mas a gente tem que trazer esse noticiário por completo para o torcedor tricolor. E ontem tivemos uma notícia muito triste, em que o Guga está lesionado. É isso, foi confirmado e diagnosticado com uma lesão muscular na coxa esquerda. O tempo do Guga ficar fora é de no mínimo 1 mês para a recuperação total dentro desse problema que ele teve na coxa. Com isso, o técnico Renato Gaúcho vai ter uma dor de cabeça de encontrar os titulares da posição e, inclusive, teremos jovens revelados pelo Fluminense recebendo chances e oportunidades. A partir de agora, a gente já vai falar sobre isso, vamos abordar esse assunto, vamos trazer esses aspectos, porque são muitos pontos importantes. O Guga, a princípio, estava no treinamento, foi ali se esticar para fazer uma marcação, acabou tendo esse estiramento na coxa, fica fora, né? Uma lesão confirmada, uma lesão muscular na coxa esquerda, e aí ele vai ficar fora durante esse tempo. Além dele, o Gabriel Fuentes, que é o outro lateral pelo lado esquerdo, também está lesionado há bastante tempo. Mas por esse lado, há uma expectativa muito grande que ele possa voltar, inclusive, no próximo duelo do Fluminense. Então, há essa chance. O torcedor fica ali esperançoso de ter o Fuentes de volta. A gente sabe que, tecnicamente, ele é o lateral titular da equipe do Flu, então tem essa responsabilidade dentro da posição e fica uma grande expectativa para que possa se confirmar aí o Gabriel Fuentes de volta e também trazendo a notícia de que o Guga estaria fora durante aí 1 mês por conta dessa lesão muscular que o mesmo teve. Até trazendo sobre esse assunto, entra a abordagem para a nossa próxima notícia, porque o Léo Jance, que é um garoto das divisões de base, vai ter oportunidade a partir de agora no Fluminense. Não só ele, mas o lateral Caio Borges também. A gente vai abordar isso aqui e falar o porquê, né? O elenco do Fluminense agora vai ter esses 2 reforços do Sub-20. Iniciando com a informação é a seguinte: o lateral esquerdo Léo Jance e o jovem direito Caio Borges vem realizando treinos no CT Carlos Castilho. A dupla também tem participado dos jogos do Sub-20. Com ausência de opções, os dois não viajaram para enfrentar o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 e treinaram com os profissionais na última segunda-feira. Então, ontem e hoje tivemos a presença do Léo Jance e do Caio Borges nos treinos dos profissionais, porque os jogadores vão ser utilizados. Trazendo um pouco dessa informação, Léo Jance tem 20 anos e já defendeu as categorias de base da seleção brasileira. Caio Borges tem 18 e faz parte da Esquadrilha 07, geração de Xerém que venceu a Copa do Brasil e o Brasileiro Sub-17 no ano passado. Titular no Sub-20, Júlio Fidelis viajou com a equipe de base para Atibaia, em São Paulo, onde o Flu enfrentará o Bragantino pelo Brasileirão da categoria. A ida do jovem abriu espaço para o Caio Borges, que saiu recentemente do Sub-17. Então, a expectativa era que o Fidelis, como é conhecido nas divisões de base, que é o Júlio Fidelis, fosse esse jogador que supriria a vaga imediata. A situação é que ele teve que ir para o Campeonato Brasileiro e com isso o Caio Borges, que acabou de subir para o Sub-18, ganha essa oportunidade de estar entre os titulares para o treinamento. Ele é lateral pelo lado direito, ele que supriria essa posição dentro ali da vaga do Caio Borges. Pelo outro lado, ele é o Jance, que supre a vaga do lado esquerdo, acaba também tendo essa rodagem, essa oportunidade, já que o Fuentes, que até tem a expectativa de voltar no próximo jogo, ainda é uma incógnita. Eu estive no CT Carlos Castilho hoje para a gravação do Media Day de uma parceria do BTB Esportes e a gente pôde perceber que o Gabriel Fuentes estava presente nos treinamentos, inclusive estava caminhando normal. Eu vi o Gabriel Fuentes saindo junto com o Lavega e também com o Canobi, que participaram dessas atividades, e estava tudo bem com o lateral colombiano, então fica a expectativa que tenhamos ali uma volta o quanto antes do Fuentes, mas é claro, o Fluminense estaria se precavendo e coloca esses 2 garotos dentro do acesso das divisões de base ao profissional para caso tenha algum problema, possa utilizá-los. Vamos prosseguir com o Giro de Notícias e falar sobre médico revelando tudo sobre o bastidor de Paulo Henrique Gancio. O meia do Flu ficou 5 semanas em repouso sob medicação até repetir os exames. E aí o Fábio Braga, que deu essa entrevista,
falando, o Fabrício Braga, perdão, que deu essa entrevista, ele que é cardiologista do clube, falando sobre como foi esse período e como foi essa adaptação do Paulo Henrique Ganso. Primeiro vamos trazer aqui aspas dele, que ele fala o seguinte, abre aspas, isso é uma coisa que já se tem, é uma taquicardia supraventricular, é conhecida como TSV, uma arritmia benigna, mas nesse contexto da miocardite ia acabar nos atrapalhando e por muito resolvemos tratá-las. Muitos atletas já fizeram ablação de TSV. Tivemos até campeão olímpico de natação que fez pouco tempo antes das Olimpíadas, mas no contexto poderia atrapalhar caso ele tivesse sintomas e não soubéssemos o porquê. Isso só foi diagnosticado por conta da vigilância eletrocardiográfica, contou o cardiologista. Então, primeiro ele fala que só decifraram o problema no Ganso porque ele, com recorrência, faz exames cardiológicos. Todos os caras do Fluminense fazem exame cardiológico, né? Todos os jogadores, enfim, para poder aparecer dentro dessa estatística positiva e estar apto aos jogos, são obrigados a passar por exames médicos. O Ganso passou por um de rotina e acabou acusando essa miocardite, que segundo o médico não era algo tão preocupante. Inclusive ele menciona, né, que tem campeão olímpico que teve que passar por esse ciclo antes de uma Olimpíada. A situação que acontece é que o Ganso já era um cara, teoricamente, para o futebol de certa idade, né? O Ganso acaba tendo ali acaba tendo que ter uma sequência maior de jogos aplicados dentro de uma temporada e isso acaba pesando para o Ganso por não ter esse condicionamento físico tão aflorado nesses últimos tempos. É um Ganso que cadencia mais o jogo, que respeita mais as suas limitações e que entende o valor do que é estar ali na posição do Fluminense hoje como um grande representante desse poderio ofensivo, dessa armação que é o Flu. Lembrando um pouquinho, o Ganso ficou afastado esse tempo, nessas 5 semanas, basicamente 1 mês e 7 dias, que ficou afastado ali o Paulo Henrique Ganso, o jogador que passou por muitas coisas, inclusive com questionamentos dos torcedores se o Ganso iria voltar, se o Ganso não iria voltar, como que ficava essa expectativa, e o mesmo, é claro, correspondeu ao torcedor, inclusive voltando contra o Bragantino, numa atuação que, inclusive, eu acho que o Ganso foi bem. Para um cara que estava praticamente 1 mês e meio sem jogar, para mim o Ganso foi muito bem. E lembrando, quando ele ficou esse tempo fora, o Ganso volta, começa a treinar e para fazer a ablação. Então ele fica 7 dias sem treinar de novo. E isso acaba estendendo o período off que o Paulo Henrique Ganso acabou vivendo dos gramados por conta desse problema. Então esclareceu tudo Fabrício Braga para não ter mais nenhum tipo de dúvida em relação a Paulo Henrique Ganso. Vamos seguir com o Giro de Notícias e falar sobre um assunto que é muito legal da gente debater aqui, que é sobre o Renato Gaúcho já implementando o seu rosto, o seu molde para essa equipe do Fluminense. Yuri, do que você está falando? Do que se trata esse assunto do Renato Gaúcho colocar o seu molde no elenco do Flu? É simples. Ele vai começar a usar as peças que ele tem uma confiança, ele vai começar a usar as peças que ele consegue observar uma certa vantagem dentro dos treinamentos. E uma das mudanças mais bruscas que pode estar acontecendo dentro desse elenco do Fluminense é a entrada do Thiago Santos entre os titulares como volante. O Renato Gaúcho trabalhou com o Thiago no Grêmio, inclusive é o melhor trabalho da carreira do Thiago Santos, é o comando do Renato Gaúcho, isso na época do título da Libertadores da América, por meados de 2017. O Thiago tá no Fluminense, mas fez durante algum tempo um papel de zagueiro. E o Renato Gaúcho tem o interesse de retornar com essa função, como o Thiago Santos sendo esse representante da equipe tricolor, inclusive por já ter essa confiança do Renato Gaúcho. Seria uma das mudanças mais bruscas. Outra mudança é o Lima começando a tentar ganhar esse espaço entre os titulares. Seria algum outro nome aparecendo novamente em mais uma partida. Lembrando que agora o Ganso está apto a jogar 45 minutos, o Renato pode começar com o Ganso na partida, mas deve optar pelo Lima mais uma vez. O Renato lançou o Lima ao futebol nacional, é um cara que tem uma identificação com o torcedor. O Lima, por mais criticado muitas vezes, é um cara que faz gol, que faz a diferença, e isso acaba pesando muito dentro da escolha do Renato Gaúcho. Galera, é isso, vai chegando ao fim mais um vídeo aqui na tela do BTB Esportes. Agradecer a todo mundo que nos acompanhou até aqui, mas antes, pedir para você deixar o like, o comentário, o compartilhamento é muito importante. Dessa maneira, mais e mais torcedores vão saber que o BTB Esportes tem todos os dias nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, esse giro informativo para te deixar 100% antenado de tudo que está acontecendo no dia a dia do Flusão. Agradecer para você que ficou até aqui, eu me chamo Yuri Duque e nunca se esqueça, BTB Esportes em todos os lugares, inclusive no dia a dia do Fluminense Futebol Clube. Um forte abraço, tchau, tchau!